Olá, estou aqui para mais um vídeo e hoje passando dicas em relação à assessoria de imprensa. Vale a pena ter um assessor? Vale a pena investir nisso? É isso que eu respondo para você neste vídeo. Seja bem-vindo, sinta-se em casa e já começo pedindo para você se inscrever aqui no nosso canal para receber sempre as novidades, ficar sabendo de tudo que acontece. Nós sempre trazemos aqui dicas de marketing, dicas de comunicação para você poder implantar na sua empresa, implantar para o seu nome, valorizar a sua imagem cada vez mais. São dicas que eu aprendi na prática, que eu transmito aos meus clientes, que eu executo não só nas mentorias, como também nas assessorias que presto. E claro, isso pode te ajudar bastante. E aí a gente começa então pensando, vale a pena investir em um assessor de imprensa? Lá no começo, quando eu estava iniciando a carreira no jornalismo, já trabalhava com TV em 2007, eu ouvi de um repórter aqui de Ribeirão Preto a seguinte frase: assessor de imprensa é o jornalista que não deu certo. Por muito tempo eu imaginei que ele estivesse certo. Mas em 2015, quando eu comecei a trabalhar com isso, precisei começar a procurar clientes, eu vi que ele estava completamente equivocado. É o jornalista mais completo. O assessor de imprensa ele possui uma visão mais ampla. Ele trabalha dos dois lados. No meu caso, já trabalhei muito tempo em veículos de comunicação grandes, como afiliado da Band, o SBT e outras, aqui na minha região. E eu sei o que as redações pensam, eu sei o que é receber uma enxurrada de releases e ter que escolher ou avaliar qual vale a pena, qual não vale a pena. E muitos releases com viés comercial que não tem a menor possibilidade, a não ser que aquele release seja de um cliente da área do marketing da empresa. Caso não seja cliente da empresa, a chance daquilo ser aprovado é mínima. Tem que haver um viés jornalístico, um olhar jornalístico. Propaganda de graça ninguém faz, não é? Então comecei a ver aquilo, comecei a ter esse olhar mais amplo lá nas redações, e aí quando comecei a trabalhar com assessor já sabia, já tinha uma noção inicial do que era válido e o que as redações geralmente não gostavam. Então aquilo começou a fazer com que os releases que eu criava já pensando como os jornalistas pensam. Logo, comecei a ver que os releases que eu estava criando, eles tinham muito mais potencial, muito mais chance e eram muito mais aceitos. Muito mais mesmo, muito mais aceitos. A mídia comprava as ideias e ainda compra com uma facilidade maior, até porque nós, assessores de imprensa, temos contatos com os jornalistas. Essa é uma vantagem clara. Você quer crescer, quer ter a sua imagem valorizada? Tenha um assessor de imprensa. O assessor ele permite que você... Aliás, eu volto um pouquinho. O assessor ele mapeia os seus pontos fortes. Ele observa aquilo que você sabe falar, aquilo que você tem facilidade, aquilo que você tem domínio. E ele então, fazendo esse mapa sobre você, sobre aquilo que pode se transformar em assunto, ele passa a ter uma cartela de possíveis releases que devem ser elaborados com uma certa frequência, não com um espaço mínimo entre eles, tem que ter um espaço médio, a cada 15 dias, para manter o interesse das redações. E aí há uma série de estratégias que os assessores sabem, que eles praticam para os seus clientes. Há estratégias que, se você for procurar um cliente, um veículo de comunicação por conta, você vai chegar, vai oferecer o assunto e às vezes não é o veículo mais adequado, porque cada veículo tem uma linha editorial diferente, tem uma linguagem diferente, cada um pensa de uma forma. Às vezes, se você não tem fluência, se você não tem uma boa desenvoltura, não vale a pena procurar TV no primeiro momento, vale a pena treinar com rádio, vale a pena tentar os jornais impressos, vale a pena fazer um media training, e tudo isso o assessor de imprensa ele faz por você. Ele começa a observar também os seus objetivos. Eu quero me valorizar dentro do meu segmento. Então vamos procurar os veículos segmentados para te proporcionar autoridade.
Eu quero crescer dentro da universidade onde dou aula. Então vamos procurar o jornalzinho da faculdade, criar releases e enviar para aquele jornalista que toma conta do jornal da faculdade. Eu tenho objetivos políticos. Então vamos procurar os veículos de comunicação com viés mais voltado para a área política, com esse olhar, com esse interesse, com essa linha editorial política. Eu sou um especialista em segurança, eu quero começar a dar entrevistas na mídia. Então aí o assessor ele vai fazer essa leitura, ele vai ver quais são os veículos de comunicação que proporcionam mais reportagens policiais e por aí vai. O assessor ele faz essa varredura, esse mapa todo e ele vai te ajudar com muito mais facilidade. Ele conhece profissionais, eu costumo dizer que é como uma cidade pequena, né? A área jornalística é como uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo geralmente existe um coleguismo muito grande, né? E muitas amizades sinceras, verdadeiras nessa área, embora haja vaidade, mas há muita amizade, muito coleguismo, né? Uma aproximação muito grande, porque a gente se encontra com muita frequência. Um exemplo claro, uma entrevista coletiva, Polícia Federal, Polícia Civil, apreensão de drogas e tal. Aí tem o repórter do SBT, ou da Band, ou da Record, ou da Globo, todo mundo se encontra ali, bate papo, troca experiências, conversa. E aí esse profissional, ele também é assessor de imprensa, às vezes ele faz assessoria para alguém. E aí na hora de vender ele já sabe os contatos, já sabe os caminhos, já conhece as pessoas, já trabalhou com o pauteiro, né, o produtor do SBT, da Record, numa outra emissora e por aí vai. Então eles acabam tendo uma amizade, uma aproximação que favorece a venda do release. Muitas vezes a gente coloca um viés mais social para proporcionar essa venda com mais facilidade e há inúmeras estratégias. Entrevista coletiva, nota retorno, entrevista quando há o gerenciamento de crise, vale a pena dar entrevista diante de uma notícia negativa, não vale, é uma nota, não é? Então há todas essas técnicas, esses olhares que o assessor conhece muito bem, que ele sabe, né? E principalmente se o assessor já trabalhou na mídia aberta, ele passa então a ter um olhar mais profundo, porque ele já conhece os dois lados. Tá? Então, invista em uma assessoria de imprensa, sim. Ele pode levantar o seu nome, você passa a ser visto como especialista no assunto, ganha autoridade, cresce, não só em sua área de atuação, mas em relação ao mercado, as pessoas passam a te ver com outros olhos. Repare bem, observe, quantos advogados você vê dando entrevista na TV? Quantos arquitetos, quantos contadores, quantos engenheiros? É um número pequeno e todos eles entram como especialistas naquele assunto. E para quem está em casa, acaba vendo e fala, poxa, esse cara é bom. Essa moça fala muito bem, essa senhora fala muito bem, esse rapaz fala muito bem, esse profissional é bom. Então tudo isso é levado em conta na hora de você conseguir clientes. Já tive um cliente, né, muito bom por sinal, ele me ajudou muito, ele facilitou a minha vida porque ele já falava muito bem, nem precisamos passar pelo Media Training porque ele já falava muito bem. Eu me recordo que ele tinha um interesse, uma vontade de aparecer, ele queria aparecer. E eu proporcionei isso, né, principalmente na Globo e na Band, e de Ribeirão Preto ele apareceu com uma frequência incrível e aí fechou contratos com alguns clientes e isso permitiu com que o meu pagamento ficasse praticamente pago com uma facilidade muito grande, porque ele fechou alguns contratos e cada contrato com valor mensal bem mais alto do que aquele que ele me pagava, né? Então vale a pena, invista em uma assessoria de imprensa sim. Eu tenho certeza que a sua imagem vai crescer bastante, você vai obter bons resultados, porque jornalista é fuçado, né? A gente aprende, a gente corre atrás, a gente cria mailing, a gente dispara release, a gente cria lista de transmissão,
A gente faz de tudo, a gente começa a pensar como a imprensa pensa e começa a pensar em meios de projetar a sua imagem. E aí, sem dúvida alguma, a sua imagem, aos poucos, passa a crescer cada vez mais, você passa a ser visto, passa a ser lembrado e os resultados para você acontecem. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima lição ou de marketing ou de comunicação de uma forma geral.